trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 326, Robert. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Fernand rapidamente respondeu, certo, eu realmente me esqueci disso. A admissão no Instituto do Império Rosen tem requisitos muito rigorosos. No entanto, eu acredito que com o talento natural da princesa, a admissão não será um problema. Rui encobriu a boca para rir. Vamos lá, que talento? Você não viu talento até você conhecer o Visconde com o qual estou viajando. Mesmo que ele tenha apenas um pouco mais de 20 anos, ele realmente sabe magia do elemento vento, terra e do fogo, um mago de 3 elementos. Além disso, seu talento no elemento fogo é muito bom, um gênio absoluto. Ela disse com os olhos brilhantes. Vendo a expressão de Rui, o coração de Fernand se sentiu desconfortável. Fernand já considerava Rui sua presa, mas agora Rui elogiava outro homem na sua frente. Ele não conseguia impedir que sua expressão se tornasse feia. Neste momento, passos se aproximando podiam ser ouvidos. Então, enquanto a pessoa ainda não passou pela porta, a voz de um homem era ouvida. Ha ha ha, pequena Rui, o tio não te vê faz algum tempo. O homem disse enquanto entrava na sala. Entrando pela porta, veio um homem com mais de 40 anos. Seu corpo não era muito alto e ele parecia magro e fraco. Ele usava roupas de nobre e usava óculos transparente, ele parecia bastante atraente. Ele era o chefe da família Ixa, Robert Ixa. Embora Robert ainda tivesse 45 anos de idade, ele já era o mago do elemento vento de 7º nível. Além do mais, ele começou a gerenciar a família aos 25 anos de idade, então ele já era o chefe da família por 20 anos. Nas últimas 2 décadas, embora a família Ixa não tivesse muito o que mostrar, eles fizeram muito dinheiro tirando proveito de sua fronteira com a pradaria dos Homens-Fera, contrabandeando e coletando impostos privados. A família Ixa era diferente da família Purcell. A família Purcell tinha uma assembleia de anciãos para conter seu chefe da família, enquanto a família Ixa não tinha uma assembleia de anciãos. Isso significava que Robert, como o chefe da família, tinha total autoridade no território. Robert e Fernand tinham personalidades diferentes. Em sua vida, Robert só tinha uma esposa e uma concubina, que era o dote de empregada de sua esposa. Por causa disso, Robert não conseguiu se acostumar com as ações de Fernand, mas sua esposa estava bem com isso, então ele não poderia fazer nada sobre isso. Vendo Robert chegar, Rui e Fernand imediatamente se levantaram e fizeram uma saudação. Robert assentiu e olhou para Rui. Bem, a pequena Rui já cresceu e se tornou uma dama. A última vez que eu vi você, você ainda tinha 7 anos de idade, isso foi há muito tempo no passado. Certo. Como está o seu pai? Rui sorriu. O pai está bem, desta vez ele me fez visitar o tio pessoalmente e dar um presente ao tio. Gil. Gil pegou uma caixa e caminhou para a frente. Naquela caixa tinha um cajado mágico muito bem feito. Robert era um mago, então era natural lhe presentear com um cajado mágico. Robert recebeu o presente com um sorriso. Então ele virou sua cabeça para Rui e perguntou, Rui, qual o assunto fez você vir visitar desta vez? Rui rapidamente respondeu, nenhum, eu estou apenas de passagem. Eu estou a caminho do Império Rosen para estudar. Meu pai não confia em mim para viajar sozinha, então fez um visconde do ducado me acompanhar. Mas o visconde veio aqui para discutir negócios com Bel, então eu senti que era melhor visitar o tio ao longo do caminho. Robert sorriu. É? Seu pai realmente está disposto a mandar você para longe para estudar? Bem, eu preciso aprender com seu pai. Talvez eu deva mandar meu filho decepcionante para longe para estudar também. O rosto de Fernand ficou amargo, ele estava na mesma situação que Rui. Em seu território, ele era alguém, mas se ele fosse para um lugar grande como o Império Rosen, ele não teria nenhum status, e ele sabia disso nitidamente. Rui apenas sorriu e disse, o pai estava dizendo que eu precisava sair e ter algumas experiências, hehe.
Robert sorriu. Certo, coletar experiências é uma boa decisão. Ah, esse velho não conversará com você por muito tempo. Fernand, acompanhe a pequena Ruin em torno da mansão. Ao meio-dia, lembre-se de voltar e ter seu almoço aqui. Depois de dizer isso, ele se levantou e saiu. Vendo seu pai sair, Fernand relaxou. Normalmente, Robert era muito rigoroso com ele, sempre lhe dando lições. Isso fez Fernand desenvolver um hábito de ficar nervoso sempre que seu pai estivesse por perto. Ruin olhou para a aparência de Fernand, seu coração não pôde deixar de desprezá-lo. Antes, se ela visse alguém como Fernand, ela estaria com vontade de provocá-lo. Mas depois de conhecer Zalrai, ela não tinha mais esse sentimento. Ruin também viu claramente o fogo dentro de seus olhos. Então ela deliberadamente se vangloriou das qualidades de Zalrai na frente dele. Ela queria incomodar Fernand e ao mesmo tempo trazer algum pequeno problema para Zalrai. Ruin tinha comido algumas perdas pelas mãos de Zalrai, e Zalrai também não tinha dado a ela feice o suficiente, então seu coração estava muito aborrecido. E agora, olhando para as ações de Fernand, ela tinha certeza de que, se ela sempre falasse favoravelmente de Zalrai, este playboy Fernand certamente procuraria por problemas, querendo flexionar sua masculinidade. Ruin queria ver como Zalrai lidaria com este assunto. Fernand convidou Ruin para explorar a mansão e dar uma boa olhada na cidade Sarthe. No entanto, enquanto andavam pelo caminho, Ruin não parou de fazer louvores a Zalrai. Isso deixou Fernand muito bravo. Para um playboy como Fernand, era muito insuportável ter uma mulher que ele gostava continuamente ficar elogiando outro homem, ainda mais na sua frente. Com o passar do tempo, o rosto de Fernand ficou ainda mais feio. Quando deu meio-dia, Fernand levou Ruin de volta para a mansão para almoçar. Os dois foram informados para ir para a sala de jantar onde Robert já estava esperando por eles. A refeição foi uma experiência muito agradável. Robert tinha sido o chefe da família por 20 anos. Então, naturalmente, ele saberia como tornar a atmosfera da mesa muito agradável. Em adição aos esforços de Robert, os pratos apresentados também eram muito bons. Ruin ficou muito satisfeita com a refeição. Depois de almoçar, Robert saiu novamente para lidar com sua agenda lotada. Ruin queria ir explorar a cidade com Fernand, mas Fernand disse que ele queria ver o Visconde que estava viajando junto com Ruin. Ouvindo o que Fernand disse, Ruin não pôde deixar de sorrir por dentro. Ao mesmo tempo, ela trouxe Fernand para o hotel onde eles estavam hospedados. Desde que Zalrai escolheu este hotel para ficar, naturalmente, não seria ruim. Já que ele estava atualmente agindo como um jovem mestre, era natural que ele não iria para hotéis de baixa qualidade, assim ele escolheu viver no luxo. Quando os dois chegaram no hotel, exceto por seus guardas, Ruin viu que lá estava apenas Blochiade. Já que Blochiade era supostamente o motorista da carruagem com os suprimentos de Zalrai, ele não tinha o status suficiente para ir ver Bel. Ruin levou Fernand para seu quarto e imediatamente mandou alguém buscar Blochiade. Embora Blochiade não soubesse o que estava acontecendo, ele ainda veio. Ele foi até o quarto de Ruin e fez um cumprimento. Este aqui cumprimenta a jovem senhora. A jovem senhora precisa de mim para... Sem esperar que Ruin falasse, Fernand deu um tapa no rosto de Blochiade. Blochiade tocou em seu rosto e deu um olhar perplexo para Fernand. Quem é você? E por que você me bateu? Fernand olhou para a expressão de Blochiade e disse com orgulho, foi por culpa sua. Vendo a princesa, mas não se ajoelhando? E vendo o sucessor de um marquês, mas não saudando? Então, por que eu não deveria bater em você? Que tipo de mestre tem um subordinado como esse? Olhando para você me diz que seu mestre não é tão bom. Ruin não esperava que Fernand usasse seu título para esse assunto insignificante. Era a coisa mais baixa que um nobre poderia fazer. Ruin desprezou Fernand ainda mais. No entanto, para causar problemas para Zalrai, Ruin se conteve e apenas olhou para Blochiade. Blochiade estava muito irritado agora. Ele desejou que ele pudesse desembainhar sua espada e matar Fernand imediatamente,
mas por Zalrai, ele se conteve. Ele suportou, mas Zalrai não precisou. Quando Blochiad estava prestes a fazer uma saudação para Húrin e Fernand, uma voz repentinamente foi ouvida: sucessor do Marquês, grande poder e prestígio. Mas qual é o seu título agora? Ao ver Zalrai entrando pela porta, Húrin não se assustou. Este era o efeito que ela estava esperando. Ela queria saber como Zalrai iria resolver este assunto. Fernand também olhou para Zalrai. O que ele viu foi um homem vestindo roupas comuns e com uma aparência muito comum. Quando ele ouviu Zalrai, Fernand sabia que ele era o mestre de Blochiad, então ele bufou e disse friamente: então você está dizendo que o herdeiro de um marquês não pode repreendê-lo. Zalrai olhou para Fernand, mesmo que ele não tivesse nenhuma ideia do que tinha acontecido. Quando ele viu Blochiad sendo atingido, ele ficou furioso. É preciso saber que Blochiad já estava na família Buda antes mesmo de sua tragédia chegar. Zalrai já considerava Blochiad como seu irmão, e agora que seu irmão tinha sido atingido, ele simplesmente não podia deixar esse assunto decair. Ouvindo o que Fernand disse, Zalrai não pôde deixar de sorrir. Um título de marquês é muito alto, mas eu sei que o título de seu sucessor não estaria no mesmo nível, então que direito você tem de ensinar o meu servo? A expressão de Fernand mudou. Embora seu pai fosse um marquês, seu título não era tão alto, era apenas um visconde, o mesmo título que o de Zalrai. Ele querendo ensinar o servo de Zalrai era realmente excessivo. Era uma maneira de, antes de espancar o cachorro, descobrir sobre o dono. Quando ele repreendeu Blochiad, ele também atingiu o rosto de Zalrai. Este era um tabu para os nobres. Embora fosse um tabu, Fernand não se importou. Na cidade Sarthe, ele podia se dar ao luxo de ser dominador, ele não se importaria com um pequeno visconde. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionovels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.